Antes de iniciar aqui esse assunto tão interessante que é a história da redenção que nós estamos vendo, né? Eu quero passar um entendimento para vocês a respeito do conceito bíblico de obra de Deus. Porque eu estava conversando com a Cristina ali, tomando um cafezinho antes de vocês chegarem, e eu ia dizer isso para ela pessoalmente, mas eu pensei, por que não dizer para o grupo todo? Porque normalmente, né, a dinâmica religiosa da igreja, ela tira o nosso foco do real conceito bíblico de obra de Deus. Se você quer saber o que é a obra de Deus, você não precisa perguntar para mim ou para homem algum, basta você ir na Bíblia. E lá na Bíblia tem um versículo onde Deus mesmo, na pessoa do Filho, né? Ou seja, Jesus, ele esclarece o que é a obra de Deus. Quando Jesus diz assim: e a obra de Deus é esta, dois pontos, que creiais naquele que da parte do Pai vos foi enviado, ponto. Então o que é a obra de Deus? A obra de Deus não é construir templos, a obra de Deus não é dirigir cultos, a obra de Deus não é dar aulas, a obra de Deus não é pregar sermões, a obra de Deus não é fazer assistência social, a obra de Deus não está relacionada com nenhuma dessas coisas, vamos dizer assim, que a gente faz. A obra de Deus não é o que você faz, a obra de Deus é quem você é. Amém? Então, o que é a obra de Deus? Pode pegar a tua ali, irmã Laquis. A obra de Deus é simplesmente ser um crente, crente de verdade, crente de testemunho, crente de caráter, crente de palavra, crente de fidelidade. A primeira pessoa a quem você tem que ser fiel, além de Deus, é a você mesmo. Depois, para quem é casado, ao seu cônjuge, a sua família, e aí vai indo outros níveis, né? A igreja local, o ministério ao qual você foi chamado, entende? Então, não deixe, né? Porque muitas vezes a igreja, ela está numa dinâmica de tarefas, de afazeres, de programações, e eu não sou contra, nem a Bíblia tem que ter o culto, ou os trabalhos que acontecem na igreja local de cada um de vocês, não tem nada errado com isso. Agora, a obra de Deus vai muito mais além disso, porque de nada adianta você participar e fazer tudo isso, se no fundo, você não é um adorador em espírito e em verdade, se no fundo, você ainda não tem aquele caráter de Cristo, né, que nós somos chamados como sal da terra e luz deste mundo a manifestar este caráter. Entende? Então muitas vezes, né, as pessoas, irmãos, nós estamos vivendo uma geração de conceitos tão distorcidos, de conceitos tão trocados, de conceitos que não tem nada a ver com a Bíblia. Quando você quer saber um conceito de alguma coisa, você precisa obter esse conceito a partir da Bíblia.
E não é só os irmãos, o povo, o rebanho, as ovelhas, é os líderes também. Então, esse conceito, tá? Coloquem as coisas no foco correto. Você pode, como eu falei, e deve participar de programações da sua igreja, mas isso não é obra de Deus. Obra de Deus é crer naquele que da parte do Pai vos foi enviado. Pode ter aquele irmão da igreja que não participa de programação nenhuma, mas ele é um adorador, ele é um crente que tem palavra, que tem testemunho, que frequenta a igreja, que convive com os irmãos, que ama os irmãos, etc, etc. Talvez por N motivos ele não participa das programações, né? Porque às vezes a gente julga a espiritualidade de alguém por coisas que esse alguém faz e não por quem ele é. Então, de repente, tem um motivo que essa pessoa não participa dessa ou daquela programação, e às vezes as pessoas já se adiantam em dizer que não é espiritual, isso e aquilo, porque não vem nisso, não faz aquilo, tarará, e muitas vezes ele é o irmão até mais crente da igreja. Porque a obra de Deus não é ficar fazendo culto, pregando, cantando, isso e aquilo. Isso faz parte da obra de Deus? Faz. Mas a obra de Deus mesmo, de verdade, é manifestar Jesus lá fora onde os pecadores estão. Então, hoje já viu que eu comecei inspirado, né? Então hoje você já absorve esse conceito. Não é eu quem estou dizendo isso, é Jesus. Jesus não se engana. E a obra de Deus é esta, que creiais naquele que da parte do Pai vos foi enviado. Veja que no tempo de Jesus eles já tinham essa preocupação de saber o que era a obra de Deus, e Jesus mesmo esclarece isso, né? Agora, não coma só o glacê do bolo, que são as programações, e jogue fora a massa, porque às vezes é isso que acontece. O pessoal vive comendo glacê e joga o resto, que é o bolo em si, né, fora. Ok? E entenda isso. A sua espiritualidade é medida pelo seu relacionamento com Deus e pela maneira como você expressa esse relacionamento, convivendo com os irmãos. E não só com os irmãos, com as pessoas lá fora também. A sua espiritualidade é expressada pela maneira como você convive com o seu colega no ambiente de trabalho, não importa se ele é ímpio, se ele é crente. Como você convive com o seu colega de escola, com o seu colega de escola teológica, com o seu colega de cursinho, com a pessoa que te atende quando você vai pagar a água, a luz, o telefone na lotérica. Ali está a obra de Deus, é essa convivência de testemunho de Jesus, né? E você tem a natureza dele. Então assim, você não precisa pensar, não, agora eu vou conversar com a moça da lotérica, peraí, eu tenho que dar o testemunho. Não é assim, porque se você de fato é em Cristo, é natural, é automático, você é quem é em Cristo. E onde quer que você vai, com quem quer que você se relacione, você manifestará naturalmente Jesus. Jesus era assim. Amém? Muito bem. Feita essa observação, né, eu acho que isso ajuda um pouco a esclarecer, né, vocês. Nós vamos continuar, estou na página 8, lá em cima, Malaquias. Então nós estamos falando de um Deus que se revela na história da redenção, né? De um Deus que é Senhor da criação e da história. E esse Deus maravilhoso, gente, é capaz não só de moldar, de modelar, né, o curso dos eventos históricos, mas de agir diretamente por processos que vão muito além da experiência histórica normal. Então assim, nós temos que aprender a sair da caixinha.
do nosso mundinho de crentes nas quatro paredes, na igreja local, e começarmos a entender que o reino de Deus vai muito mais além disso. O reino de Deus, ele alcança lugares que nós nem imaginamos, em todas as esferas do mundo e até do universo. Então, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Ontem eu fiquei trabalhando, preparando essa apostila, encadernando para vocês, e eu fiquei ali enquanto eu trabalho, né, eu gosto muito de ouvir política e história, né? Então, enquanto ali eu estava trabalhando, eu assisto aquele programa lá da Jovem Pan, dos Pingos nos Is, quase todo dia, né? E eu botei lá, e eu fiquei ontem até meia-noite encadernando esse material para vocês, e o programa foi até meia-noite, todo aquele movimento do Senado para eleger o novo presidente do Congresso, tal, e entrevistando político, e eu fico, estou trabalhando ali, estou ouvindo essas coisas. Você vai me dizer, o que isso tem a ver com a matéria? Tem tudo. Por quê? Porque nós temos que parar para pensar o seguinte: Deus também está nesses processos. E aí isso aí pode parecer meio estranho, porque afinal de contas o ambiente político, infelizmente, né, no nosso país, ele é um ambiente com tanta coisa errada, desonesta, corrupta, mas nós temos que aprender a ver Deus além. Não pense que o governo, que a administração de Faraó, quando José foi introduzido como vice-rei do Egito, era menos corrupta que hoje. Não pense. Não pense que a administração de Babilônia era menos corrupta do que hoje, e Deus colocou Daniel lá dentro. Né? O Sinédrio, né? O Sinédrio corrompendo o próprio templo, né? E Jesus estava lá circulando, os discípulos também, né? Paulo, quando várias vezes na sua trajetória teve contato com autoridades da administração romana corruptos. Jesus entrando na casa dos publicanos para comer com eles. Eu acho até que esse é o melhor exemplo, né, de Deus na história, né? Meu irmão, pode ser o inferno. Quando Deus entra num ambiente, não tem para ninguém. Ele está acima, além, e por mais que o diabo tente corromper, corroer, distorcer, Deus governa os eventos históricos de tal maneira que, por incrível que pareça, às vezes o próprio diabo acaba trabalhando para o bem dos propósitos de Deus e nem se dá conta. Foi assim, por exemplo, nas várias perseguições, né, que a igreja sofreu. Quanto mais o diabo matava os crentes, mais a igreja crescia. Porque você tem que entender que Satanás, apesar de ser chamado Deus deste século pelo apóstolo Paulo, mas ele nada mais é que um querubim desempregado, ele é um anjo caído. Então ele tem sagacidade, ele tem tudo isso? Tem, mas dentro de uma estrutura mental de anjo. E qual é a estrutura mental que você acha que vai além? A de Deus ou a de um anjo? Então tem coisas que nem o próprio Satanás percebe ou sabe, ou até se dá conta, quando Deus entra na jogada. Eu vim aqui nessa noite dar essa aula, mas também dizer para você, desde as coisas grandes que podem influenciar no destino de uma nação, como aquelas eleições que teve ontem para a Câmara e Senado brasileiro, até as coisas pequenas, as situações lá dentro da sua casa, Vanessa, Deus entra na jogada. Viu, Cristina? Deus entra na jogada. Então é o Deus da história, e não é só da história das nações ou da história passada, é da história ainda que virá, futura, e também é da história de indivíduos, de famílias, de cidades. E o Novo Testamento ele vai surgindo desse agir sobrenatural de Deus nos eventos históricos.
Entende? Então por que eu gosto de ouvir política? Não quer dizer que você é obrigado a isso, mas eu acho que você deveria começar a se interessar por esses assuntos também. Por quê? Porque eu vejo Deus agindo. Eu estava ontem imprimindo de tarde, eu imprimi a tarde inteira, encadernei até meia-noite. Eu estava imprimindo e aí eu comecei a assistir uma aula de um professor de uma universidade, tudo no YouTube. Eu boto lá, deixo rodando, vou trabalhando e vou ouvindo, né? O cara falando de geopolítica. O cara não é crente, mas eu vi tanto Deus ali nas coisas que ele ensinou naquela aula que me edificou. Entende? Aprenda a sair da caixinha. Então, vamos dar exemplos. Por isso que eu voltei nesse slide, que na última aula eu terminei meio correndo esse slide e não ficou bem feito. E eu não sou homem de fazer coisa mal feita, né? Nunca fui. Então vamos exemplificar isso. Exemplo, ressurreição do Senhor Jesus. Do ponto de vista da ciência histórica, história, tá? A história como ciência. A ressurreição é um evento que não tem comparação com nenhum outro evento histórico. Por quê? Porque antes de Jesus, ninguém ressuscitou. Você vai dizer, mas o filho da viúva de Naim, lá, não confunda, né? Eu estou falando... Isso aí, Lázaro, né? Eu estou falando, isso aí é gente que voltou à vida, né? Mas depois morreu. Tá, assim, eu não vou entrar na questão apocalíptica, os alunos aqui que já fizeram essa matéria sabem, tá? Porque nós seguimos uma linha de interpretação simbólica no livro do Apocalipse, tá? Agora, o que acontece? Não podemos confundir reviver com ressuscitar. O que é reviver? Exemplos de gente que reviveu, tá? Eu estava dizendo Lázaro, o filho da viúva de Naim, o filho da mulher lá, sunamita, né? Lá com o profeta, tá? Esse pessoal, eles reviveram. Quem volta à vida, morreu, volta à vida, mas depois ele vai morrer. Mais cedo ou mais tarde, um dia Lázaro morreu. Lázaro não ficou para semente? Não, Lázaro morreu, né? Porque se fosse Moisés não poderia morrer aquela vez e ressuscitar e vir de novo. Fica aquilo na cabeça. Tá, mas não entendi qual é a pira com Moisés. Não, porque daí teve um homem que ele debateu com o nosso pastor e ele achava que era Moisés que viria quando for o final dos tempos. Cristo falou, creio eu que seja irmão de Elias, né? Deve ter aquilo, né? Daí ela, mas ninguém sabe quem virá, né? Ela falou assim pra mim. Daí pelo que ele falou que era Moisés, e ele foi uma publicação da Ó. E daí o nosso pastor falou assim, não será ele, porque ele já morreu e não pode ressuscitar não, porque isso veio que, mas lá não morreu e ressuscitou, mas daí também. Tá, não é nem Moisés, nem Enoque, nem Elias, tá? É o que eles simbolizam. Moisés simboliza a lei, tá? Elias simboliza os profetas, tá? E Enoque simboliza, vamos dizer, a igreja, não, tá? Mas ele disse que seria Enoque, ele tá, disse que eles não morreram e eles têm que descer para eles morrerem. Não. Vocês estão vendo? Ó? Esse é o problema.
Não é de não estudar. Esse é o problema de gente que estuda, tá? E não tem uma formação de escola teológica, e aí chega numa escola dominical e vai falar desses assuntos para eles. Entendeu? Primeira coisa, esse assunto não é nem para se falar de escola dominical, porque a gente trabalhou isso aqui em escola teológica e já é complicado de entender num ambiente assim, imagina com os irmãos, né? Segunda coisa, eu não vou entrar muito nesse negócio, porque a matéria que eles passaram eu vi isso, tá? Mas entenda que aquilo lá é tudo simbólico, tá? Porque não tem como você fazer uma interpretação do Apocalipse que não seja simbólica, porque se você interpretar uma coisa ao pé da letra, literal, você tem que interpretar todas literalmente, tá? E aí tem umas passagens que é muito complicado, que não vai fazer sentido uma interpretação literal, aí você tem que ir para o simbolismo, tá? Outra coisa, Moisés morre lá no alto do Monte Nebo, e a Escritura diz que o próprio Deus o sepulta, né? Lá no Epístola de Judas, né? Por quê? Para que não houvesse a possibilidade do diabo se apoderar do corpo dele e de alguma maneira levantá-lo novamente dos mortos e o seu corpo se tornar objeto de idolatria para os judeus. Então Deus o sepulta e o local do seu sepultamento fica oculto a todos, tá? Moisés, assim como todos os santos da antiga aliança, ele ressuscita quando? Quando Jesus desce e prega aos espíritos em prisão. Que espíritos em prisão são esses? São demônios? Não. São anjos? Não, né? Até mesmo porque demônio você não prega para ele, porque ele nunca vai se converter. Anjo você não prega para ele, porque ele já é convertido, né? Então quem sobra? São espíritos humanos. Esses espíritos humanos são espíritos de quem? São espíritos de todos os que morreram crendo no Messias no Antigo Testamento e que ficaram no lugar dos mortos ali contidos, tá? O lugar dos mortos não é céu, é um lugar, uma geografia espiritual da história lá da parábola do rico e Lázaro, tá? É o lugar onde o Lázaro estava também, tá? E o que vai acontecer ali? Quando Jesus morre, ele desce às regiões inferiores, ele vai a esse lugar e se apresenta como o Messias que eles morreram crendo que viria. E aí então, eles são salvos pela fé, tanto quanto nós também somos salvos pela fé. A diferença é que nós somos salvos pela fé num evento histórico, a morte de Jesus, que já aconteceu. Eles foram salvos pela fé num evento histórico, a morte de Jesus, que iria acontecer. A diferença é só temporal, é só cronológica, tá? E aí então o que acontece? Quando Jesus sobe novamente, ele traz esse pessoal com ele. E aí Jesus se torna as primícias, o primeiro a ressuscitar, certo? E aí aquela passagenzinha polêmica do Evangelho que diz assim: que alguns santos ressuscitam e foram vistos andando por Jerusalém. Quem são esses santos? Né? É aquele pessoal, alguns daqueles que estavam no lugar lá dos mortos. Tá? Por que alguns? Porque isso aí é por amostragem, é apenas uma primícia. Tá? E esse pessoal todo, para onde que ele é levado daí? Aí sim, ele é levado para o céu. Ok? Então Moisés está no meio dessa turma aí. Moisés ele já morreu, tá? Ele já ressuscitou, já está até com o corpo glorificado. Entendeu? Agora, tá? Assim rapidinho, para mim, tá? Quando nós vamos estudar isso depois, os alunos mais antigos lá no nível médio vai ver todas essas coisas mais a fundo. Mas acho que deu para ter uma ideia, tá? Agora imagine a cena, né? Os dois debatendo se é Moisés, Elias e Enoque, e não é nenhum dos três. Eles debateram aqui e tipo assim, complicou a cabeça dela. E até hoje eu fiquei pensando. Vamos lá. Outra. Assim, ó, conselho que eu dou para vocês: não se metam nesse tipo de debate. Não, eu não me meti, mas eu
Não, claro, tu estava ouvindo, claro. Como nós estávamos na aula, Sim. como nós estávamos na aula, a gente ficou assim. Claro. Não, vocês estavam ouvindo, né? Eu estou dizendo assim, eles erraram de ficar debatendo uma coisa dessa na frente do povo. Mas depois ele disse que ele estudou, né? E ele falou que eles não morreram, eles têm que descer como ele. Vamos lá. Então, voltando aqui, eu estou falando de diferença, tá? Mas é válida a tua pergunta, e vocês têm que perguntar mesmo. Não tem problema se eu gasto Não, tá bom, mas não tem problema se eu gasto uns minutos para esclarecer, não tem problema, tá? Não se acanhem em perguntar as coisas. Bom, então nós estamos falando da ressurreição, né? Que do ponto de vista da história, né? Não é a história da igreja, não é a história. Ela não tem comparação com outro evento. Por quê? Porque na história da humanidade, fora Jesus, não se tem notícia de ninguém que ressuscitou. Aí eu estava explicando a diferença entre reviver, que é você voltar à vida, mas um dia você vai morrer. O Lázaro um dia morreu, mesmo tendo voltado à vida. O filho da viúva de Naim um dia morreu, né? E ressuscitar, que é você voltar à vida e nunca mais morrer. A ressurreição é você voltar à vida para assumir uma vida eterna. Essa é a diferença, né? E aí nessa perspectiva realmente não tem precedente histórico. O que eu estou querendo dizer? Qual é o raciocínio que eu quero levar vocês a fazerem aqui? Que nós não podemos então dizer que a ressurreição de Jesus, à luz da história, é um evento, né, histórico. Por quê? Porque nenhum outro evento semelhante jamais aconteceu. Então não tem parâmetro de comparação. A história não consegue explicar isso, apesar de ter acontecido. Lembrem-se, não é porque uma coisa não tem explicação que ela não existe ou que ela não aconteceu. Vamos manter a nossa mente aberta, né? Então nenhum outro evento histórico, mas Deus, e só Deus é a causa da ressurreição. Por exemplo, né? Eu pego lá a história da Segunda Guerra Mundial e eu vou dizer o seguinte: a história da Segunda Guerra Mundial é um evento histórico. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial não começou na Segunda Guerra Mundial. Ela começou no fim da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. Quando vocês estudarem no médio o panorama da história geral, vocês vão ver isso? Ok? Então nós podemos dizer o quê? Que a Segunda Guerra Mundial, né, ela é ocasionada por um outro evento histórico. E há um parâmetro de comparação. Por que os países que fizeram parte ali, né, do Tratado de Versalhes aceitaram algumas coisas muito esquisitas, principalmente a Alemanha? Primeiro que a Alemanha, né, teoricamente perdeu a Primeira Guerra, né? E segundo, porque tanta gente morreu na Primeira Guerra que eles tinham pavor da simples ideia, da possibilidade de existir uma outra guerra, que infelizmente aconteceu, né? Então a Segunda Guerra, ela é um evento histórico causado por outro evento histórico, entendeu? Primeira Guerra. Agora a ressurreição não, ela é um evento histórico, mas ela é causada pelo quê? Tem algum outro evento histórico antes que causou ela? Não. Por quê? Porque ninguém antes tinha ressuscitado. Deu para sacar agora? Muito bem. E Deus estava na Segunda Guerra Mundial? Você vai dizer, 6 milhões de judeus europeus mortos. Deus estava também atuando na história das nações da Segunda Guerra Mundial, como uma matança. O Estado de Israel surgiu como um efeito colateral
da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus olharam tudo que tinham feito com eles e disseram assim: não, agora chega, nós temos que ter o nosso país. Quem que começou o Estado de Israel? Os judeus refugiados da guerra na Europa. Você vai dizer: nossa, mas morreu 6 milhões. Pois é, foi a semente de sangue, infelizmente, que foi plantada para que Israel, como país, como nação, ressurgisse. E aonde que Deus opera nisso tudo? Controlando a história. Hoje Israel é ou não é o relógio profético para as nações? Hoje o que acontece no Oriente Médio é ou não é medido por Israel e consequentemente no mundo inteiro? É. Então você vê num troço que foi lá na Europa, lá em 1940, 38, por aí, até 45, né? Uma coisa que depois reflete em 1948, que é a criação do Estado de Israel, e que está refletindo hoje, em 2021, na geopolítica de todas as nações. Você vai dizer: nossa, professor, mas é uma viagem que o senhor faz, né? O senhor está pensando muito amplo, meu irmão. Você, como teólogo, tem que aprender a pensar amplo. Vamos lá. Então, outra coisa, a ressurreição de Cristo não se trata simplesmente da restauração da vida, né, de um indivíduo morto, mas sim do surgimento de um novo tipo de vida, a vida da ressurreição. Sublinhem essa frase. Além disso, a ressurreição de Cristo não se trata simplesmente da restauração da vida de um indivíduo morto, mas sim do surgimento de um novo tipo de vida, a vida da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele não tinha a mesma qualidade, o mesmo tipo de vida de quando ele estava no corpo físico. Era um tipo de vida superior. Ele não tinha nem mesmo o mesmo corpo físico, era um corpo glorificado. Tanto é que o relato do Evangelho diz que em algumas ocasiões ele até atravessava paredes. Portanto, não há explicação histórica, nem comparação histórica para a ressurreição de Jesus Cristo, apenas a causa em Deus. Dessa forma, a ressurreição de Cristo é um desses momentos em que Deus moldou o curso dos eventos históricos comuns, minha gente, interferindo diretamente por um meio que vai muito além da experiência histórica normal. Tá? O Deus vivo é o Senhor da história, inclusive estando acima e indo além da história, embora não se ausente dela. Sublinhem essa frase todinha. Isso aqui é um consolo para nós, né? Quer dizer que sempre Deus está, né, nos eventos históricos. Amém? Amém? Sempre, né? Primeira coisa, na história, vamos falar de algo assim que é mais do seu dia a dia, aí você vai dar uns glória a Deus. Primeira coisa, né? Deus é Senhor da história, inclusive da história da sua vida. Deus está acima da história, inclusive da história da sua vida. Então aconteça o que acontecer, Deus está acima, né? Deus vai além da história, inclusive da história da sua vida. Ou seja, o que aconteceu hoje não significa que você está condenado a viver de sabores e fracassos e tristezas o resto da vida, amanhã. Por quê? Porque Deus vai à frente e além, e Ele muda históricos. Agora, o que vale para você pode valer também para nações inteiras. Por isso que a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tá? Dessa forma, Deus pode trazer para uma dimensão histórica de tempo e espaço eventos de outras dimensões, dimensões espirituais. Agora o negócio aqui começa a aparecer aquelas séries da Netflix, né?
né? Além da imaginação, Arquivo X, Amazon Stories, né? Começa a aparecer aquelas coisas, porque o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, né? Quando uma coisa não existe nessa dimensão, e é propósito de Deus trabalhar através daquilo, Deus cria, Deus faz aparecer, Deus faz surgir. A ressurreição é um exemplo disso. Não existia ressurreição aqui, nessa esfera, nessa dimensão de coisas, e Deus fez isso acontecer nele mesmo, na pessoa do Filho Jesus. Né? Stranger Things, né? Eu assisti todas essas. Entendeu? Então, quer dizer, aí você começa a pensar, aí você começa a entender, né? Da onde que esses caras, esses produtores dessas coisas, tiram essas coisas, né? Da onde que eles tiram isso? Né? Quem é o primeiro grande produtor de tudo? É Deus. Muito antes dos caras imaginarem qualquer tipo de história, claro que com o objetivo de entreter, né? Mas Deus já operava e continua operando, trazendo à existência coisas que simplesmente não existem. E aí você vê que Deus, ao mesmo tempo que Ele faz tudo isso, então você vê a originalidade de Deus. O Senhor da história está acima da história e age dentro dela para a redenção das criaturas históricas. Sublinha essa frase. Ei, sublinha essa frase. Você é uma criatura histórica. Você não nasceu, você não está aqui vivo. Se não formos arrebatados antes, um dia todos nós vamos morrer. E alguém vai lembrar da nossa história, não é assim? Você lembra dos seus bisavós, seus avós, talvez dos seus pais. Essa lembrança chama como história. Então você é uma criatura histórica. E por que todo esse papo de história? Professor, achei que nós ia falar logo das doutrinas. Nós vamos falar lá para o fim da apostila das doutrinas do Novo Testamento. Por que eu estou com esse papo de história já? Já é a terceira aula que eu estou com esse papo aqui. Por quê? Porque eu quero que você entenda definitivamente que você é uma criatura histórica e que Deus, Ele é o Redentor da história. Ele age dentro dela para a redenção. Se você não entender esse conceito da história da salvação e tal, você não entende o conceito de redenção. E afinal de contas, qual é o assunto principal de todo o Novo Testamento? A redenção da humanidade, não é isso? Consumada em Jesus. Sim, tem muito testemunho nesses países de pessoas que têm visões de Jesus. E Jesus fala com eles se convertem. Eu já vi muito testemunho disso aí, nos países islâmicos principalmente. Então o que é isso? Ótimo exemplo. Isso é Deus na história. Aí você vai entender que Deus não está tão longe quanto você pensa. Ele está mais presente do que nunca. E isso consola o nosso coração, porque aí nós entendemos que, por mais que nos pareça que o trem está desgovernado, mas ele não sai do trilho. E se sair do trilho, Deus cria um outro trilho do nada para ele. A redenção da história só pode vir fora dela mesma, ou seja, de Deus. Isso significa que, embora o método histórico seja importante,
os atos de Deus, o Novo Testamento. Para que o Novo Testamento foi escrito? Para registrar os atos de Deus, e eles vão além disso. Embora a revelação tenha acontecido na história, nem sempre a história contém revelação. Opa! Como assim, professor? Vamos lá. Vamos dar exemplo. A morte de Cristo, ok? Você chega e diz assim: Cristo morreu. Pronto. Agora isso proclama um simples fato histórico que pode ser verificado. Pode ou não pode ser verificado que Cristo morreu? Pode. Pela arqueologia, pela própria história. Está aqui um livro que o Malaquias até que me deu de presente. Lembra desse, Malaquias? Em defesa de Cristo, do Lee Strobel. O Lee Strobel é um jornalista que foi investigar o Jesus histórico. Jesus histórico. Ele não era crente. Entendeu? Então, olha o tamanho do livro. O cara, é a investigação do cara, né? Tem aquele outro que eu mostrei também para vocês, o Albert Schweitzer, né? Que escreve sobre o Jesus histórico, né? Então, a morte de Cristo, depois eu passo aí para vocês olharem, ela é um evento histórico verificável. Beleza. Agora, se você disser assim: Cristo morreu por nossos pecados, já muda. Se você disser assim: Cristo morreu demonstrando o amor de Deus, é uma declaração diferente, é ou não é? Diferente. O que eu quero dizer com isso? Por mais que a cruz para nós hoje fale do amor e perdão de Deus, isso não constitui um fato histórico. A morte de Jesus é um fato histórico, porque ela tem como ser verificada. Agora, perdão, amor, são conceitos são subjetivos. Existem, mas são subjetivos. Não tem como você confirmar isso historicamente. Você vai dizer: mas como? Calma lá. Vamos dar um exemplo aqui, Quem presenciou a crucificação ao vivo? Para quem presenciou a crucificação ao vivo, você acha lá que o pessoal estava olhando aquele espetáculo terrível, As autoridades judaicas, e os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os próprios seguidores de Jesus, que quase todos fugiram, Mas eles estavam olhando aquilo ali, eles não estavam pensando assim no amor, no perdão, não, eles estavam pensando naquilo que a crucificação significava naquela época. O que a crucificação significava naquela época? Pecado, crime, maldição e contaminação. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Prove biblicamente, professor. Isso é fácil provar. Lembra o que a multidão gritava? Se és filho de Deus, desça. Se esse não tem pecado, por que está? O que o ladrão de uma das cruzes falou? Começou a acusar Jesus. Entende? Você está me olhando com uma cara porque você está começando a perceber o seguinte, Existe um abismo histórico entre a maneira como as pessoas naquele dia, naquela hora, naquela cultura enxergaram a crucificação e como nós hoje, dentro da cultura cristã, mais de 2 milênios depois, enxergamos a crucificação. Posso ouvir a cabeça de vocês funcionando.
por isso tem que estudar história. O povo, por que você acha que os discípulos se esconderam? Porque eles estavam com medo de morrer também. Mas por quê? Porque na cabeça deles acabou tudo. Por que vocês acham que os discípulos estavam indo, aqueles dois lá, fugindo, indo embora para Emaús? Muito decepcionados, porque talvez até na cabeça deles estava passando a seguinte ideia: acabou tudo e esse homem nos enganou. Esse homem andou 3 anos com nós, fazendo truques de mágica, de feitiçaria. Talvez até aquilo que os judeus falavam, que ele tinha demônio, talvez, sabe que pode ser até que tinha mesmo. Talvez, não que eu creia nisso, mas talvez eles estivessem pensando todas essas coisas na cabeça deles. Agora hoje, é claro, nenhum de nós seria louco de dizer que Jesus tinha demônio, ou era um bruxo, ou nada disso. A gente sabe quem é Jesus, né? A gente vê a cruz, entendeu? Com outros olhos, que não é a perspectiva que eles viram. Por quê? Porque há um abismo histórico separando. Exatamente. Pouca gente pegou isso, tá? Mas pegou assim no ar, no pulo, não porque pensou e tal, tá? Quem pegou isso no ar, né? João, Maria, mãe dele, e a Madalena, os que ficaram no pé da cruz. 3. O ladrão da cruz. 4. E depois o cara lá, o centurião que fura o lado e tal, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. 5. Agora você acha que só tinha 5 na crucificação? Não, estava Jerusalém inteiro lá, achando que ele era só mais um ladrão, só mais um enganador, um maldito. Eles não viam assim, quando ele amou, olha ali, está morrendo. Não, eles olhavam e diziam, é verdade, é um impostor mesmo, senão não estava morrendo assim. Era isso que eles estavam pensando. Então é um fato histórico? É. Jesus morreu. Agora, sim. Ele fala que o Jesus que eles mataram não foi justiça. Você assistiu? É filósofo. Jesus que os caras mataram foi justiça. Mataram um ditador. Sim, mas então ele não é tão pirado. O Cortella disse a mesma coisa que eu estou falando aqui. Para eles, quem que eles estavam matando? Era mais um criminoso. Para os romanos, quem que eles estavam executando? Era mais um subversivo contra o império. Entende? Mas assim, isso mas assim, isso é muito relativo também, porque naquela época eles vivem uma sociedade, né, onde a bruxaria, entende? Onde a feitiçaria, onde o culto a demônios levava falsos mestres também a operar sinais. Claro que nenhum como Jesus fez, obviamente, né? Aí você vai dizer, não, mas peraí, professor, agora o senhor foi longe demais. Peraí, qual é a diferença então de Jesus e daqueles que enganavam e tal? Meu irmão, a diferença não está nos sinais. A diferença, a própria Bíblia dá a resposta, quando eles olham e dizem assim, nossa, esse é diferente dos escribas e fariseus, porque ele vive aquilo que prega. Esse era o diferencial de Jesus, o dia a dia, a sua vida. O milagre, o sinal, isso aquilo aconteceu, ótimo, amém, está na Bíblia, eu creio.
Mas para Jesus isso não era o mais importante. Era o testemunho dele. Tanto é que quando ele envia os 70, eles voltam deslumbrados, fizemos milagres, sinais, expulsão de demônio, teu nome, né? Jesus olha, né? Acho que Jesus às vezes até era meio ranzinza, assim, sabe? Ele olha e estraga o barato deles, né? E diz, não se admirem com essas coisas aí que vocês fizeram. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso sim. Entende? Então, não creio, já vi, já até fui usado em algumas ocasiões em ministrar, né, para pessoas enfermas, e houveram milagres, né? Cristina acho que presenciou alguma coisa assim no início, lá atrás, no ministério, amém, né? Jesus nem se fala, né? Bem, só que às vezes, Osmaíra, aquilo que para nós parece que é o tchan da coisa, para Jesus era só um complemento. E aquilo que a nossa sociedade hoje não dá muita bola, que é o testemunho e tal, para Jesus era o mais importante. Era aquilo que credibilizava ele. E aí a gente pensa, será que não estamos com os valores invertidos? Claro que estamos. Só vou terminar aqui para nós tomar um cafezinho. Se alguém tiver, Deuteronômio 21, 22 e 23, entenda, fora os romanos, quem é que estava vendo a crucificação, gente? Na hora ali da crucificação, quem não era romano era o quê? Judeu. E como é que funciona a cabeça de judeu? Na lei. Tudo que você falar a um judeu, ele vai filtrar pela lei. A lei. E a lei diz, ali, Deuteronômio 21, 22 e 23. Vamos ler juntos. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem num madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que foi pendurado no madeiro é, maldito de Deus. A lei de Deus, Deus escreveu isso. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Então o que aqueles judeus pensaram quando viram Jesus morrendo crucificado? Pensaram em Deuteronômio 21, 22 e 23. É nisso que eles pensam. Na lei. Por isso que era sepultado. Claro, por isso tinha que sepultar. E também porque no outro dia já era o sábado, né? Mas digamos que não tenha sido na véspera do Shabat que Jesus tenha morrido, tenha sido algum outro dia, eles iam ter pressa de sepultar da mesma forma, por causa disso aqui, não podia passar a noite. E por que não podia passar a noite, gente? Porque a lei dizia que contaminava a terra. Então quando Jesus morre, o que eles enxergam? Eles enxergam alguém que cometeu pecado, digno de morte. Eles enxergam alguém maldito de Deus. Eles enxergam alguém que estava contaminando a terra. Bem diferente de nós hoje, né? Nós olhamos para a cruz, ali a cruz, né? Tem uma cruz aqui, né? Talvez se um crente lá do primeiro século viesse na aula hoje e entrasse aqui, sentasse aqui para ter aula, ele ia ver aquela cruz ali e ia se escandalizar, ia dizer que nós estamos debaixo de maldição aqui dentro, porque é isso que representava para eles naquele contexto. Aí vocês estão vendo como não dá para pegar as coisas e simplesmente sair pregando, pegar as coisas e simplesmente sair trazendo para os dias de hoje de qualquer jeito?
Porque hoje em dia tem gente, né? Nada contra esses irmãos, é falta de entendimento. Mas tem gente hoje que se entrar aqui e ver uma cruz daquela ali, se escandaliza. O pastor botou na igreja dele o símbolo da maldição. Eu já vi gente com essas conversas, né? Lógico, o símbolo da maldição lá para o 1º século. Agora hoje, dentro da cultura cristã, o que uma cruz simboliza? O que uma cruz representa, né? A memória histórica daquele que levou os nossos pecados, bem diferente. Então você já aprendeu, né? Se alguém vier de repente falar da cruz na sua igreja, né? Irmão, você tem que parar de viver lá no 1º século e vindo uma vez para o século 21, cara. Você pergunta por que século você vive? Entendeu? A gente tem que aprender com os séculos passados, mas não viver lá. Oi? Tiraram. Sim, não podia ficar. Podia ficar. Entendeu? Quer dizer, então. Não, claro, entendeu? Mas assim, o carinha lá que se salvou, entendeu, de Santos? O cara pegou no pulo o negócio. Foi mais discernimento espiritual do que entendimento que o cara tem. Então, se a gente parar para analisar, né, essa experiência que as testemunhas oculares da morte de Jesus tiveram, nós vamos perceber que a maneira como eles viram e entenderam aquele momento histórico, a interpretação que eles tiveram daquilo é bem diferente da nossa hoje. Tá? E aí eu volto a dizer esse ponto que eu estou batendo nessa tecla durante toda a aula nessa noite. Você não pode simplesmente pegar um negócio da Bíblia e trazer assim para os dias de hoje sem você fazer qualquer espécie de análise histórica, pelo mínimo, porque tem coisas que fizeram muito sentido para aqueles destinatários originais, para aqueles que foram testemunhas oculares, inclusive principalmente coisas do Antigo Testamento, né? Que não vai fazer sentido nenhum hoje. E tem coisas que fizeram sentido, que eles perceberam de um jeito, e que hoje nós vamos perceber de um jeito completamente diferente. Talvez se um crente do 1º século viesse num culto nosso, não sei, de repente eles iam dizer que nós nem somos crente. Entendeu? E talvez se nós fôssemos num culto deles, nós iríamos nos sentir na idade da pedra, sei lá, ou um troço muito esquisito. Talvez não ia fazer muito sentido para nós. Tá? Então muito cuidado, principalmente com costumes, né? Lembra que doutrina é uma coisa, dogma é outra e costume é outra, né? Então você não pode simplesmente pegar um costume, seja da igreja do 1º século, seja do Antigo Testamento, trazer assim para começar a praticar assim na igreja, ensinar, sem você fazer essa análise histórica, porque tem muito costume lá que não faz sentido nenhum hoje, aqui, tá? Então aquelas pessoas estavam conscientes do que, gente? Que eles estavam presenciando o espetáculo extraordinário da expiação, né? Da remoção dos pecados de toda a humanidade. Será que João, as Marias, o centurião e até mesmo o sumo sacerdote se lançaram por terra alegremente diante da cruz, dizendo: jamais poderia imaginar o quanto Deus me ama? Eu falei que João, as Marias e tal pegaram assim meio no ar, né? Mas como eu disse, nem eles entenderam bem o que estava acontecendo ali. Foi mais por um instinto espiritual do que por uma racionalidade teológica. Tá? Por outro lado, por mais incrível que possa parecer,
O único que teve a percepção suficiente para captar a revelação naquele momento histórico, né, foi o cara mais improvável de toda a cena, o ladrão. Quer dizer, o cara mais estropiado, o cara mais maloqueiro, o cara mais detonado do troço, foi o cara que melhor discerniu. E aí são aqueles momentos que você pode ouvir a risada de Deus na história, né? Que Deus gosta de usar as coisas que não são para tornarem nada as que julgam ser alguma coisa, né? Lucas 23, 39 ao 41, vamos ler. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Olha como esse cara discerniu. Ele teve um discernimento mais teológico, porque ele já começou respondendo para o outro do temor de Deus. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Claro que o cara não percebeu assim, esse é o Messias, o Cristo, o Deus Filho. Ele não entendeu isso que nós entendemos hoje, mas ele foi por dedução, esse cara aqui. Ele disse: espera aí, esse cara não fez mal nenhum e está morrendo igualzinho nós que não valemos um ovo. Alguma coisa está esquisita nessa história aqui. Ou está todo mundo doido, ou esse cara aqui do meu lado tem alguma coisa diferente no cara. Então, na dúvida, eu vou crer nesse cara. Eu acho que assim é para você não. Só assim. Quanto tempo eu começar a entender realmente quem é Jesus? Foi ali que você acha que foi ali com as pregações de Paulo? Olha, os apóstolos a partir da ressurreição. Ressurreição. Na verdade, na minha opinião, eles se converteram de verdade foi naqueles 40 dias ali, porque eu não vejo eles como convertidos não, antes, né? Agora a igreja, de um modo geral, eu não diria com os ensinos assim de Paulo e tal, porque Paulo já vai desenvolver um raciocínio teológico em cima desse fato de quem Jesus é, né? Então nesse período ali entre a ressurreição e o ministério de Paulo, aí a coisa começou a clarear. Claro que não como nós temos de forma teologicamente clara hoje, né? Aí tem todo o processo de história, de debate, de doutrina, um monte de coisa nada. Mas eles começaram realmente a entender a questão assim, da messianidade mesmo, na minha opinião minha, né? Foi entre a ressurreição ali e o princípio do ministério de Paulo. Eu estive olhando assim, de repente, o cara que entra em Jerusalém sendo aclamado, daqui a pouco é malfeitor, isso que vai virar a maioria, certo? Daí lá no foi assim. Sim. Deve ter voltado um outro grupo. Não, claro. Foi uma coisa sem precedente. Eu fico assim, olhando com os olhos de hoje, a gente vê uns camaradas assim, que falou agora no começo, camarada é uma coisa, mas no fundo é outra. Essa aqui, você não falou que é construído pelo Cristo. Sim. Achei no fundo todos eles esperavam que ele saísse, que não fosse. Claro, até o último minuto, entendeu? A hora que ele morre é uma decepção geral para eles. Tanto é que o Pedro nega e depois fica, né? O Pedro chega a negar de tão desesperado que ele fica. Aí tem todo aquele processo lá, né?
Entendeu? O Pedro nem precisou morrer, né? Quando ele estava sendo julgado, o Pedro já estava apavorado, começando a dar marcha ré. Não, isso aqui é um beco sem saída, eu vou tentar cair fora disso aqui. Entende? Então é fácil julgar Pedro, por exemplo, né? Ah, Pedro aí negou isso aqui, né? Já se viu, bababá. Fácil julgar. Agora, quando você procura pensar com a mentalidade de Pedro naquela época, a olhar com os olhos de Pedro, você vê que talvez você também negaria. Talvez você também negaria. Entendeu? Na verdade, eles esperavam um grande efeito, né? Jesus teria feito o que fizesse. Até. E nada daquilo tivesse acontecendo mais. Assim, ó, não estou justificando, tá? Mas até uma figura como Judas. Judas, na verdade, quando ele trai, ele está tentando forçar um processo, né? Porque na cabeça dele, né, como um bom judeu, e ele era o único do grupo que não era galileu, né? Ele era da Judéia, e ele era o mais intelectualizado, o mais estudado do grupo, era ele. Claro, então o que ele faz, né? Ele vai lá e vende Jesus. Tipo assim, agora eu botei ele numa situação que ele não vai ter como ficar adiando mais. Ele vai ter que se revelar como grande guerreiro. Isso. Só que assim, Deus não quer pego de surpresa. Era justamente o que Jesus queria. Na verdade, eu acredito que esse cenário é que o diabo queria, né? Ele tem um princípio ali, mas aí se não era muito disso, mas se Jesus, aí ele faz um clique ali, tudo acontece de forma relâmpago e fora do que Deus já tinha planejado, e a culpa toda, né? Exatamente, né? E aí é também daqueles momentos que você ouve a risada de Deus, porque o diabo também está no esquema, afinal de contas, quem inspirou Judas a isso foi ele, né? Mas o diabo não se dá conta, na verdade, que ele acaba meio que colaborando com o processo. Era exatamente, entende? E Jesus vai esclarecer isso quando ele diz assim: ninguém tira a vida do Filho do Homem, pelo contrário, ele a entrega. Entende? Então Judas, Satanás, Pedro, todos esses personagens, sejam eles humanos ou não, sabendo ou não, querendo ou não, gostando ou não, colaboraram para o plano de Deus em Jesus. É que na cabeça de Satanás ele é destruir Jesus. Sim, é aquele filme ali. Entendeu? Eu assisti um filme que ele veio na ressurreição do filme, aí ele fala, né, para outras pessoas na prisão que ele pegou Jesus e ele vira muitas almas para Jesus antes de ser crucificado. É um filme assim, bem bonito, você só chora. Sim, claro, isso depois tudo vira testemunho do sermão de Pedro, né? Bom, então olha o paradoxo. Paradoxo é uma contradição, né? Quer dizer, o cara mais improvável é o cara que teve mais discernimento teológico da coisa. Foi aquele cara lá. Tá? E o resto, uns pegaram meio no cheiro assim, e outros estavam viajando, nem sabiam o que estava acontecendo ali. Entendeu? Por isso, cuidado em julgar, né? Essa é a grande lição. Né? Cuidado em julgar. A gente é muito bom em julgar, né? Cuidado em julgar, porque de repente o cara mais improvável é o cara que está entendendo tudo, só que ele está quieto. E por que é importante destacar isso aqui, gente? Olha aí, porque isso demonstra que momentos históricos são revelatórios, apenas se forem acompanhados de uma palavra revelatória, que foi exatamente o que Jesus liberou ao ladrão. Por que Jesus respondeu como respondeu ao ladrão? Porque aquilo ali era um momento histórico revelatório. Ou seja, toda vez que em algum momento da história Deus entra e faz acontecer algo até então que nunca havia acontecido, inusitado,
isso virá acompanhado de uma palavra. Deus não age sem respaldo de palavra. Amém? Tudo que Jesus fazia, até o momento da cruz, ele fundamentou numa palavra. Por isso que eu sempre digo, né? Quem não consegue fundamentar o que fala e faz na palavra, melhor é que não fale e não faça. Então ali, a palavra de Jesus, Lucas 23, 42 e 43. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. O que o cara falou, né? Jesus lhe respondeu, ó a fundamentação na palavra: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. O cara foi salvo ou não foi? Claro que foi. Na verdade, eu diria que esse aqui é o único cara que se tem absoluta certeza que foi salvo. Quer dizer, o cara menos provável. Por quê? Porque Deus falou que ele estava salvo. Quer prova maior que isso? Alguém falar, o pastor falar, né, é uma coisa, né? Agora, Deus falar é outra história. E Deus falou desse cara. Então, sublinha isso. Assim, o ato de Deus é também a sua palavra. Gente, essa frase aqui é curta, mas é profunda, né? O ato de Deus é também a sua palavra. O que você entende por essa frase, Cristina? O ato de Deus é também a sua palavra. Não, primeiro ela, depois pode ser você. Eu não disse qual das duas. Mas começa a Cristina lá de trás. É a sua palavra. Ou seja, a palavra dele sustenta aquilo que ele faz. Então, dependendo do ato, talvez que ele queria passar pela cruz. Então, a palavra dele sustentou aquilo ali. Sim. Quer dizer, a palavra de Deus sustenta os seus atos, é o que ela está dizendo. Pode falar, Cristina 2. É mais ou menos isso? A palavra do Senhor é única, né? Ele falou para falar, tem parágrafos para dizer que não é, se ele falou que vai acontecer, e não tem como voltar atrás, porque a palavra dele não volta atrás. Sim, muito bem, é isso mesmo, irmão. Agora, ou seja, vamos cutucar, né? Que eu estou aqui para isso. Bons professores fazem isso. O ato de Deus é a sua palavra. Quer dizer, palavra respalda, tudo certo. Agora, essa frase também não parece para vocês que ela traz uma reflexão? E a reflexão, pelo menos que ela me traz, é o seguinte: sem palavra não há ato. Se o ato. Fala aí. Quem que entra nessa cena aí? Primeiro, a palavra ou o ato? A palavra. Sim. Por quê? Porque o ato é gerado a partir da palavra. Né? Isso mesmo. A palavra é criadora. Quer dizer, o que isso tem a ver com a igreja hoje? A gente poderia dizer o seguinte, então: aonde que Deus está agindo muito? Se o ato é a palavra, aonde tem muita palavra.
Então a gente não tem que ficar preocupado correndo atrás de milagre, porque milagre vai ser consequência da palavra de Deus. Nós temos que focar no quê? Em não só ensinar ou pregar, mas sobretudo viver a palavra. Quando a palavra é ensinada, pregada, vivida corretamente, haverá um desenrolar natural de coisas onde Deus começará a fazer determinados atos. Oi, fala. Fala bem alto, pessoal. Nós estamos numa geração que não conhece a palavra. Até mesmo dentro de uma igreja. Sim. As coisas deixam de acontecer porque não utilizam muito a palavra. Sim. Porque jovens, essa semana eu conversei com um jovem, não vou dizer que a congregação é tudo no mercado, mas o que eu pude perceber é que o que está faltando aqui dele é a palavra. O líder dele passou para ele que não precisa ter muita palavra, o que precisa é ele orar. Não precisa ter. Tem um ditado que é assim, mas vale na medida que tu falava. Eu inverto essa palavra. Eu inverto esse texto. Mas vale uma palavra do que. Sim. Se for palavra de Deus. Se for palavra de Deus. Claro. Porque a Bíblia me fala que é assim, eu fiz, tudo está feito. Tudo está feito. Quer dizer, o problema está em nós, tomar posse daquilo que já Sim. é nosso. O que tu está falando é o seguinte, que na verdade existe o mundo ideal e o mundo real. Tudo está feito no mundo ideal, Isso. que é o mundo espiritual. E não é nem Jesus quem ensina isso. Aí quem ensinava era Platão, uns 450 anos antes de Cristo. Que nem crente era, mas já sacou isso. Entende? Então o mundo ideal, né? Só que Platão dizia que era o mundo das ideias. Nós diremos que é o mundo espiritual. Lá tudo está feito, né? Mas isso tem que ser trazido para a realidade. E qual é o veículo que traz isso de uma dimensão para outra? É a palavra de Deus. Aí vai materializar isso, né? E a palavra de Deus, ela vai agir onde? Na nossa vida. Mas olha, tem uma coisa interessante, né? Se você olhar a história lá atrás, quando o povo não teve acesso à palavra, era só os sacerdotes que tinham lá, tinha aquela coisa, eles tinham uma ignorância disso. E hoje a gente está fazendo o curso ao contrário, a gente tem acesso, mas não faz, porque a gente está dando escravos de algumas pessoas, entendeu? Ele está fazendo um ciclo assim, voltando lá no mesmo. Está se gerando numa época até que eu pensado, um analfabetismo, vamos falar assim, na sociedade secular, um alfabetismo de crescimento, uma forma de para exemplificar isso. A gente está tendo uma experiência com isso, pastor. A nossa família está lendo um capítulo da Bíblia do dia. Paulo é a gente. E aí a gente vê com as pessoas primeiro não sabem ler. Não sabem ler isso. Segundo, aí esses dias eu fiz umas perguntas, e ela quer dizer aquele negócio? Desceu. Aí a minha cunhada teve uma sacada legal, né? Ela fez a leitura do texto da Bíblia no diário, depois ela fez uma oração de 5 vezes. Sim. Tu quer ver, ó? Eu coloquei, eu não, a pastora. A pastora e a Rebeca colocaram
naquele grupo famoso aí de Facebook aí, que tem na cidade, vende coisa nada, um anúncio de uma geladeira que eu tenho lá em casa que nós estamos querendo se desfazer, só que ela não está funcionando. Então assim, tipo assim, mas eu acredito que o que tem para fazer nela é pouca coisa. Então, tipo assim, quem for comprar, ou arrume ela, ou compre para tirar as peças, sei lá, às vezes gente que trabalha com isso, né? E eu botei lá, nós botamos no anúncio escrito que o trem não está funcionando. Eu acho assim que umas 100 pessoas já entraram no Messenger me perguntando se está disponível. Eu digo, está. Aí eu já coloco embaixo, né? Porém, conforme escrito no anúncio, não está. Ah, tá. Umas 100 pessoas, ninguém leu o anúncio, só olharam a foto e me mandaram o troço. É o problema dessa geração, é a instantaneidade. É uma geração muito tecnológica, então eles querem tudo muito instantâneo, e aí eles perdem os detalhes das coisas. É isso aí, entendeu? Vamos lá. Então, o ato de Deus é também sua palavra. Onde Deus agir, terá palavra. Tá? Exemplo disso, Ezequiel 37, 21, tá? Descreve o cativeiro de Judá em si, como sendo a palavra de juízo de Deus para o seu povo. Olha esse versículo. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados aos 4 ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Você percebe que nesse versículo ele está falando do cativeiro de Judá, né? Mas você percebe aqui que o evento em si, o cativeiro em si é a palavra. Vamos ler de novo. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados aos 4 ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Como que eu, o Senhor, falei? Eu, o Senhor, falei quando os fugitivos e as tropas caíram à espada. Eu, o Senhor, falei quando os restantes foram espalhados aos 4 ventos. Ou seja, o evento histórico aqui é a palavra. Deu para entender? Apesar disso, esse evento histórico, ou seja, o cativeiro de Judá, sempre será acompanhado por palavras divinas que sempre vão explicar o caráter revelatório do evento. Dessa forma, a palavra ato constitui-se em revelação. Sublinhe isso, a palavra ato constitui-se em revelação. Aqui é um conceito de revelação. O que é uma revelação? É uma palavra ato de Deus. Não é só a palavra, não é só o ato. É quando o ato em si é a palavra. Da mesma forma vemos isso no Novo Testamento. Vamos dar um exemplo agora do Novo Testamento aqui, ó. Cristo morreu, esse é o ato. Agora, Cristo morreu por nossos pecados, é o que? É a palavra revelatória que interpreta o ato. Quer dizer, o ato é uma coisa, a interpretação é outra. Aquilo que eu sempre falo para o Fábio da Beriana aqui, né? Quer dizer, a revelação é uma, né? O ato é um. A interpretação é livre. Então, muito cuidado, não confunda, né, interpretação com revelação. A revelação é o que é o ato histórico. É o ato teológico, a declaração doutrinária. Isso é a revelação. Agora, a interpretação que você, ou a tua igreja, ou a corrente teológica A, B, C dará daquilo ali, aí é outra história. Aí é o dogma, né? Como a gente entende o negócio.
Eu sempre falo isso com o Fábio, né? A interpretação é livre. Tem gente que faz uma interpretação correta, alinhada com os princípios de interpretação, que é uma matéria chamada hermenêutica, que vocês terão, né? E tem gente que faz as interpretações mais loucas desse mundo, tira da cabeça dele, né? E muito cuidado com essa conversa aí, ó. Eu já vou passar outra coisa para vocês, né? Você já ouviu isso, né? Irmão, essa passagem a Mara entende assim, o Osmair entende assado, mas tudo bem, porque sabe como é que é, né? Cada um interpreta a Bíblia de um jeito. Não existe isso em teologia. Existem várias interpretações da Bíblia, apesar da interpretação ser livre, mas existe uma interpretação que é a correta. E quem dá a interpretação correta? A Escritura interpreta a própria Escritura. Vou lhe dar um exemplo. Minha mãe, que não é crente, me mandou um zap esses dias. Vocês já viram aquela mensagem no zap? O pessoal fica aí mandando, né? A quarentena já estava na Bíblia. Já viu essa? Aí cita lá uma passagem lá do Levítico, né? E uma de Deuteronômio, né? Né? Tinha que lavar a mão, tinha que isolar. Aí o pessoal fica ligando isso com o Covid. Não tem nada a ver. Aí a minha mãe recebeu, eu acho, essa mensagem, né? E ela não é crente, né? Ela me mandou, né? Aí eu fico louco, cara. Fico louco com essas coisas. Porque a minha mãe, que não é crente, né? Veio perguntar para o teólogo, que é o cara certo, para quem tu tem que perguntar os troços. Tá com dúvida na Bíblia? Para quem tu pergunta? Para o teólogo. Para vocês, né? Tem gente que tem dúvida na Bíblia, pergunta para qualquer Zé ou ela por aí, né? E aí ouve tudo que é loucura, né? Meu irmão, você tem dúvida na medicina, você pergunta para o médico, né? Você tem dúvida na construção, você pergunta para o engenheiro. Você tem dúvida na escritura, você pergunta para o teólogo. Você tem dúvida no remédio, você pergunta para o farmacêutico. Normal isso, mas parece às vezes que a cabeça das pessoas inverte os polos, não sei o que acontece, né? Mas ela fez o certo. Eu fiquei olhando, quando eu vi ela perguntando, eu já pensei isso, meu Deus do céu, né? Não é crente, mas está entendendo mais do que muito crente, que ela veio perguntar para a pessoa certa, né? Aí eu fui olhar o texto, é a lei da lepra. A lei da lepra. Eu disse, olha, primeiro o seguinte, isso aqui não, lepra é uma coisa, coronavírus é outra, né? Segundo lugar, né? Tá certo, tem que ficar, ambas as doenças precisava ficar isolado, né? Só que o primeiro texto que mandaram para a senhora, eu disse para ela, ele não é um texto de natureza sanitária, ele não é uma regra sanitária. Ele é uma norma sacerdotal, que quem tinha uma mancha, né, que lepra era considerado qualquer espécie de alergia, né? Então quem tivesse qualquer espécie de alergia, ele ficava, inclusive o texto diz lá assim, cerimonialmente imundo. Eu disse, isso aqui é norma, é prescrição religiosa dos judeus, é uma norma de culto deles. Não é uma prescrição sanitária. Agora, outra passagem, sim, eu disse para ela, ficar lá 7 dias, aí o sacerdote examina, se sumiu está liberado, se não sumiu mais 7, né? E aí depois, se não sumiu, queima a roupa, até a casa, tudo, né? Isso é uma norma sanitária, eu disse para ela, né? Aí, como é que você sabe? Eu disse, mãe, leia o capítulo inteiro, basta a senhora olhar o contexto. Aí ela foi ler, disse, é mesmo, tá certo. Então é uma coisa simples, tu não pode pegar versículo isolado, né? Aí sai um
bocó aí, pegando coisa isolada e mandando no zap aí para os outros, Mas né? sobre isso do coronavírus, cada um manda assim, até falaram das dores, e daí teve lá os gafanhotos lá, nós somos a geração escolhida para arrebatamento, e as crianças vão crescer, e aí eles vão isso tudo é mandando viagem. tudo dizendo na Bíblia, e os abençoados que não entendem vão acreditando e vão passando para as outras pessoas. Não, isso tudo é viagem. Nunca vai chegar na medida que tu passou, né? Mas isso tudo é viagem desse pessoal aí. Entendeu? Tudo viagem, não vai atrás dessas conversas não. Igual o pastor Júlio, você vê a pregação dele, ele só fala no final do culto e que o coronavírus veio para Deus levar os escolhidos. Não, esses dias uma irmã perguntou, vocês já viram aquela mensagem lá que o cara pega a palavra corona e aí o correspondente em hebraico dá uma soma que dá lá. Não, essa que eu vi dava 666, e aí o coronavírus, eu digo, cara, que viagem! Eles mostraram a vacina do coronavírus sendo a marca da vez. Não tem nada a Até ver. ele mostrando quando a gente está viajando. Não. Então já está marcado. Vamos lá. Aí, ó, não vai atrás dessas viagens, não. Não, mas pastor, você olhando bem, tem pessoas até que elas chegam a ficar assim, com um distúrbio mental, e já tem a mente muito boa, né? E daí ficam loucas assim, e até se matam. Tem gente que o miolinho já é meio frouxo aí ler essas coisas, né? Esses dias uma colega de vocês me mandou umas mensagens, né? Isso também eu aplaudi de pé, sabe? Porque perguntaram os negócios para ela, ela meio que ficou assim de responder, mandou para mim, né? Umas coisas que perguntaram na célula e tal, né? Nessa linha, dessas doideiras aí, né? Aí eu gravei um áudio, respondi para ela, fundamentei na escritura, né? Disse, vou passar lá então para a irmã que perguntou o seu áudio, né? Porque assim, quando chega essas loucuras na tua mão, você tem que, como eu disse, você tem que perguntar para alguém que é teólogo, que está fundamentado na escritura. Se perguntar para alguém que fica viajando ou para alguém que sabe menos até, vai ser pior ainda. Entendeu? Bom, vamos adiante. Da mesma forma, então, aqui, né, Cristo morreu é o ato. Agora, Cristo morreu por nossos pecados. O que é isso? É a palavra que interpreta o ato. Somente após terem recebido essa palavra interpretativa, é que os discípulos de Jesus vieram a compreender de fato, pessoal, que a morte dele foi um evento que revelou o amor de Deus. Porque até então eles não entendiam, tá? Mas a palavra de Deus não apenas segue o ato histórico para interpretá-lo, mas vem antes e cria este ato histórico. Agora nós vamos ver o processo reverso. Até aqui nós vemos o quê? Que a palavra segue o ato histórico, Deus entra no ato histórico, né? Mas agora nós vamos ver que a palavra também cria isso. Quando Deus fala, alguma coisa acontece, sublinha isso. Por isso, o teste de um verdadeiro profeta do Senhor era o que, pessoal? A realização da sua palavra. É fácil você ver quem é profeta e quem não é. A palavra vai se cumprir. E outra, quem é profeta mesmo, né? Entenda outra coisa, tá? Lá naquela matéria de livros proféticos, a gente viu isso, né? A diferença entre o profeta, o padrão profético do Antigo Testamento, lembra? E o padrão do Novo Testamento, não tem nada a ver.
Então, muito cuidado, porque hoje em dia nós estamos vivendo uma geração que, em nome do profético, tem gente fazendo tudo quanto é loucura por aí, né? Então, o cara acha lá que é João Batista e sai aí vestido com roupa de camelo, peludo, cabeludo, comendo gafanhoto, chamando todo mundo de raça de víbora e achando que é o cara, né? Isso daí é um sem noção, um cara desse. Porque aquele padrão profético de João Batista, nós vamos ver aqui na apostila, depois é um dos próximos assuntos, aquilo lá já passou, aquele padrão Deus age no profético, mas ele não age mais naquele padrão. É a mesma coisa Malaquias, que eu querer pegar e dizer assim, que a embalagem da Quali vai ser sempre a mesma, nunca vai mudar. O produto pode ser o mesmo, mas a embalagem sempre muda. Então o profético sempre é profético, mas a maneira como ele se apresenta e a maneira como ele é utilizado muda. Então tem uma baita diferença. Começo de conversa, no Antigo Testamento, eles estão o quê? Eles estão escrevendo Bíblia, escrevendo o cânon. Então realmente um Isaías da vida, um Jeremias, um Ezequiel, esses caras não podiam errar nada. Eles recebiam uma iluminação inerrante do Espírito. Tanto é que os livros deles são canônicos, estão na Bíblia. Agora, não tem como você pegar um cara desse e comparar com um profeta do Novo Testamento. Por exemplo, Ágabo. Por quê? Porque, primeiro, o profeta do Novo Testamento não estava escrevendo nada. Quem escreveu o Novo Testamento? Os apóstolos. Outra história. Outra coisa, o profeta do Novo Testamento, ele não está trazendo uma palavra diretiva. Ele está trazendo uma palavra no sentido de orientação, tipo assim, estou discernindo que a igreja tem que andar por aqui. Agora, o que vai acontecer lá no fim da linha, não sei. Ao contrário de Isaías, que dizia o que ia acontecer 600 anos depois. Então o pessoal não entende isso, e aí fica um monte de gente estranho por aí, né? Aí o cara faz um monte de coisa. Entendeu? Meu irmão, cuidado. Espiritualidade é uma coisa, esquisitice para se aparecer para os outros é outra. Então, cuidado. Bom, então aqui o verdadeiro profeta, isso aqui é o padrão veterotestamentário, Antigo Testamento, mas hoje também precisa ter uma testificação, Deuteronômio 18, 21 e 22. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou, presta atenção, não falou. Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra arrume ali, que o Senhor não falou. Bom, se não foi o Senhor quem falou, alguém falou. Tal profeta falou com presunção, ou seja, falou da cabeça dele. Não tenham medo dele, em outras palavras, não leve em conta esse Zé Arruela. Não dê bola para ele, deixa ele falando sozinho. Entendeu? Então, e olha que eu movo no profético, vocês sabem disso. Só que na área de ensino, eu creio no profético. Aquela ministração aqui, Cristina, que você estava, aquela você estava no culto, que eu falei sobre a enfermidade, aquilo ali é mais profético, Depois assistam.
Assistam no meu canal lá no YouTube, né? Aquela mensagem. Isso, eu tô aqui. Tá bom. Falta 3 só para mim bater 300, pessoal. 3 inscrições, eu bati 300. A mensagem está lá, lições que aprendi com a enfermidade. É meio que uma viagem aquilo ali, só que eu vou fundamentando na Bíblia, né? Só que assim, entende? Eu estou dizendo isso para você não me ver dando aula aqui e dizer, pô, o professor nega o profético, rejeita. Não é isso. Só que ao mesmo tempo que eu sou espiritual e movo no profético, eu também tenho a minha cabeça no lugar, eu não vou atrás de qualquer bobagem. E nem você deve ir, né? Já vamos terminar daqui a pouquinho. A palavra revelatória pode ser falada ou escrita. Jeremias, por exemplo, falou e escreveu a palavra do Senhor. Ali, Jeremias 36, verso 4 e verso 6. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. O que é isso aqui? Palavra escrita. Verso 6. Vá você até lá e, do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, ou seja, no templo, né? No dia de jejum. Leia também diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Então, que templo era esse? Jerusalém, que vinha todo mundo, né? Então você percebe, no verso 4 a palavra está escrita, no verso 6 ela está falada. É a partir desse fundo histórico, pessoal, que o Novo Testamento refere-se ao Antigo Testamento como sendo a palavra do Senhor. Por que o Novo Testamento usa isso? Essa expressão, palavra do Senhor. Porque tem um fundo histórico lá. João 10,35, Jesus falando: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Jesus aqui está citando uma passagem do Antigo Testamento e ele chama de Escritura. Ou seja, é Deus Filho chamando a palavra de Deus de palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida se o Antigo Testamento é a palavra de Deus, Deus não tem dúvida. E ele falou isso na pessoa do Filho. Ele chamou a sua própria palavra, palavra de Deus. Curiosamente, isso tem a ver com a questão canônica. Que página vocês estão? 10. Onde? Aqui. Curiosamente, isso tem a ver com a questão canônica, pois uma grande diferença entre os escritos canônicos e não canônicos está no fato de que os canônicos, em sua estrutura, parecem ter consciência da sua participação na história da redenção. Vocês lembram, né? O que é um livro canônico? É aquele inspirado por Deus que entrou na Bíblia. E aí você já começa a ver uma grande diferença. Quem está lendo Apócrifo aqui, que nem a Mara, já sacou isso. Os livros não canônicos, ou apócrifos, parece que eles não têm muita conexão entre um e outro. Agora os canônicos não, parece que a história vai se encaixando, se completando, né? Parece assim que tem uma... Parece não tem. Tem alguém por trás deles, por trás de quem escreveu, que é o próprio Deus. Os registros literários antigos preservam as experiências históricas, desejos religiosos e a produção literária dos tempos. Por um lado, os livros canônicos são parecidos com outros documentos antigos na questão histórica e literária. Por outro lado, eles se diferenciam no fato de participarem da história da redenção. Então você pega um manuscrito apócrifo e põe um livro canônico um do lado do outro. Se você pegar lá os manuscritos, as cópias mais antigas, né? É pergaminho, tanto um como o outro. Ou papiro, sei lá, né?
Agora, a diferença está no conteúdo da mensagem de um e de outro. A mensagem do canônico participa da história da redenção, a mensagem do apócrifo não. Só para relembrar, o que é canonicidade? Isso não está na apostila, vocês podem anotar. Caráter do que é canônico, em conformidade com os cânones, com os princípios absolutos, dos quais são retiradas diversas regras específicas. Canonicidade, entenda-se, legitimidade, qualidade do que pode ser tido como orientação divina. Amém? Esse é o conceito aí do dicionário, tá? De canonicidade. Beleza? Acho que vamos terminar esse pedacinho aqui, né? Antes de nós ir embora. Bom, eu vou lá, depois eu volto aqui, se eu não conseguir anotar. De fato, os livros canônicos e não canônicos têm muitos elementos em comum. O livro dos Jubileus, por exemplo, é um livro apócrifo. Cobre o mesmo assunto de Gênesis. Então, se você pegar o apócrifo lá depois, olha lá, mano, o livro dos Jubileus, ele vai falar muita coisa que Gênesis fala, mas ele não é canônico. Enoque, que é apócrifo, e Daniel, que é canônico, tem várias características da literatura apocalíptica. Lembra da aula passada que nós estudamos o estilo literário apocalíptico, né? Que não aparece só no Apocalipse. O estilo literário apocalíptico aparece em outros livros da Bíblia, como Daniel, por exemplo, como Joel, por exemplo, como a gente fez a imersão aqui, Zacarias, por exemplo, né? Agora, você pega o apócrifo de Enoque e compara com o livro de Daniel, tem características literárias muito parecidas. Contudo, aos não canônicos falta aquele sentido de história da redenção encontrado nos canônicos. Por exemplo, olha um apócrifo aqui, tá? Apocalipse de Baruque. Talvez você nem sabia que existia isso. Existem mais de 100 apocalipses, fora o de João, que é o canônico. Apocalipse de Baruque é um dos mais conhecidos. Compara com o Apocalipse de João, o canônico, que está na Bíblia. Eles foram escritos na mesma época. Praticamente os dois tratam da escatologia apocalíptica. Porém, o Apocalipse de Baruque reflete apenas a esperança de um futuro melhor para os judeus. Agora, o Apocalipse de João não. Ele fala, ele reflete, né? Ele expressa a conclusão da redenção. Ele mostra o final de toda a história da redenção ali, né? Como um todo, onde o propósito de Deus anunciado pelos profetas, expressado pela encarnação do Messias Jesus Cristo, explicado nas epístolas, é visto em seu desfecho final. No Apocalipse de João, os propósitos divinos atuantes no decurso da história da redenção são consumados, a história alcança o fim determinado de Deus. O que eu estou falando aqui com essa conversa toda? Eu estou falando o seguinte: Apocalipse de Baruque é um livro escrito para dar um gás nos judeus do final do primeiro século, que estavam perseguidos. Apocalipse de João não, ele mostra a consumação da história, outro nível. Nenhuma coleção de 66 livros extraídos dos textos apócrifos judaicos ou cristãos poderia demonstrar essa unidade interna, esse alinhamento com a história da redenção, da mesma forma que o cânon bíblico demonstra. Aqui eu botei mais um que não está na apostila de vocês, tá? Depois vocês podem copiar. Qual a diferença entre apócrifo e pseudepígrafo? Apócrifo são livros conhecidos como falsos. Tá? Agora, pseudepígrafo é um livro atribuído aos apóstolos ou aos pais da igreja, mas que a gente sabe que eles não escreveram. Então, tipo assim, sei lá, né? Apocalipse, né? Atos de Paulo e Tecla,
É um apócrifo. Só que nem Paulo nem Tecla escreveram isso. Aliás, é um apócrifo, é um pseudepígrafo. Então alguém botou o nome de Paulo ali, porque Paulo é um nome famoso, vai vender bem, né? Então bota ali Paulo. Mas é um pseudepígrafo, é outra pessoa que escreveu. Usou um pseudônimo, conhecido, famoso. Tá? Aonde que eu estou? A interpretação dada, vamos terminar esse pedacinho. A interpretação dada pelo Antigo Testamento a respeito da redenção esboça de forma mais ampla a consumação do propósito divino. Embora os antigos profetas tenham dito pouca coisa de forma clara a respeito da era da igreja, não podemos esquecer que eles perceberam os grandes eventos redentores a partir do seu próprio ambiente, que era a nação de Israel. Quer dizer, os profetas antigos, eles não tinham noção que um dia existia algo chamado igreja. Então eles falam, profetizam a partir de Israel. Dessa forma, a mensagem da vinda do reino é a mesma do Evangelho da Graça. Na verdade, trata-se da mesma mensagem, vista de pontos de vista diferentes, ao longo da história da redenção. O que estamos dizendo, para finalizar aqui, é que dentro da unidade básica da história da redenção, temos uma diversidade natural. Há uma riqueza de variedade muito grande na teologia do Novo Testamento, pessoal, e nós vamos mergulhar nisso nessa matéria. Os ensinos do reino de Deus, nos evangelhos sinóticos, a vida eterna em João, a justificação pela fé e a vida em Cristo nos ensinos de Paulo, o sumo sacerdócio celestial em Hebreus, o Cordeiro que é um leão, o Deus Filho conquistador no Apocalipse, tudo isso está no mesmo pacote que é o Novo Testamento. Toda essa diversidade são modos diferentes de descrever os vários aspectos e significados contidos num único e grande evento redentor da história, a pessoa e obra de Jesus Cristo. Enfim, a teologia do Novo Testamento é também o estudo panorâmico a respeito das doutrinas estabelecidas a partir de Cristo. Nessa matéria eu só vou dar um panorama, lá no intermediário que eu vou entrar a fundo nas doutrinas. Nessa perspectiva, portanto, trataremos a respeito das principais doutrinas abordadas por Jesus e seus discípulos, bem como a aplicação dessas doutrinas hoje. A princípio faremos uma breve explanação do significado, conteúdo e origem do Novo Testamento, seguindo para a abordagem da judaicidade da igreja no Novo Testamento, algumas perspectivas e expressões teológicas relevantes para a teologia neotestamentária e as suas principais doutrinas. Amém? Então, na próxima aula que nós vamos estudar, é isso aqui, nós vamos começar falando disso, significado e conteúdo do Novo Testamento. Marquem aí o slide 23, eu parei na página 11 da apostila de vocês, tá bom? Depois eu coloco no grupo aqueles 2 slidezinhos com os conceitos para vocês copiarem com calma em casa. Amém, pessoal?